Olá, começa agora mais um programa Saúde em Pauta e hoje com um tema muito importante, viu? Vamos falar sobre erro médico. Estamos recebendo aqui nos estúdios a doutora Ana Luzia Moraes Lima, ela é advogada em Direito Médico. Hoje ela vai contar um pouco para vocês sobre os seus direitos, sobre quando acontece algum erro médico. Mas antes de começar, olha só, eu trouxe um dado aqui para vocês, viu? As ações judiciais nos casos de erro médico aumentaram mais de 300% nos últimos anos em relação a períodos anteriores. Olá, doutora, é isso mesmo, né? Um prazer recebê-la aqui no Saúde em Pauta. Oi, Brunelli, prazer é todo meu. É isso mesmo, pessoal. É o seguinte, essa judicialização da saúde, ela teve um crescimento, assim, a gente chama de uma crescente nas demandas referentes à saúde, seja referente à busca por atendimento médico, ou seja referente ao próprio erro médico, né, ao chamado erro médico, que tem tanto agigantado as ações perante o Poder Judiciário. Sim. E o que fazer, né? O que o paciente fazer quando acontece um erro médico, por exemplo, o hospitalar na estética, né? A partir de que momento que é caracterizado que houve um erro médico? Bom, Brunelli, a primeira coisa que o paciente tem que levar em consideração é o seguinte, na verdade não é nem o paciente, o que a gente vê muito nas demandas referente à saúde? Todo acontecimento em que o paciente entende que não foi satisfatório para ele já acha que é um erro médico. E nem sempre é um erro médico, nem sempre uma conduta médica que para você foi insatisfatória significa um erro médico, entendeu? Então, essas demandas que geram insatisfação ao paciente, principalmente na estética, elas têm sido levadas ao Poder Judiciário sob o fundamento de que se trata de um erro médico. Mas, ao final, a maioria dessas demandas, justamente tem um percentual aí de uma pesquisa que o CNJ publicou, que a maioria das demandas que chegam ao Poder Judiciário referente a erro médico, elas são julgadas improcedentes. Por quê? Porque ao final se entendeu, depois de realizado uma perícia médica, depois de analisado todo o arcabouço probatório, que são as provas, que provas são essas? Prontuários e todo o histórico do paciente. Depois de analisado tudo isso, se chega ao resultado de que não foi um erro médico, e sim uma insatisfação do paciente. Porém, eu gostaria aqui de deixar assim, uma ressalva muito grande. O ser humano, uma das características do ser humano é a falibilidade. Então, eu não estou aqui afastando dessa questão de erro médico a inexistência do erro propriamente dito. Existem erros? Claro que existem. E os erros têm que serem analisados e, se provados, punidos. Mas nem tudo é erro médico. E na estética, sobretudo, a insatisfação do paciente leva a essa ideia de que houve um erro, entendeu? O paciente vê que não ficou do jeito que ele queria. Mas que jeito que você queria? Ah, eu queria o modelo A, eu queria da forma que eu vi no Instagram do doutor. E aí está o problema. Isso não tem como, né? Não tem como, porque nós somos seres humanos. Eu costumo dizer o seguinte, costumo dizer não, isso é o natural. Nós somos seres, cada um dotado de particularidades, entendeu? Temos uma fisiologia diferente um do outro. Então, a mesma técnica que é aplicada em você para uma cirurgia no nariz, não pode ser aplicada em mim ou não vai ter o mesmo resultado comigo, entendeu? Então, essa expectativa que o paciente gera ao ver uma foto de antes e depois, o que é proibido, entendeu? Esses Instagrams com fotos de antes e depois é proibido pelo CFM, essa publicidade de antes e depois é veementemente proibido, o médico não pode fazer. Então, isso gera uma expectativa. E ao gerar uma expectativa, chegando no consultório médico, se isso não for bem trabalhado, não for bem documentado e orientado ao paciente de que aquela técnica que ele está querendo, aquele rosto que ele viu do depois no Instagram, o dele não vai ficar daquela forma, porque a simetria dele é diferente, porque a fisiologia dele é particularmente diferente do outro. Se isso não for bem comunicado, orientado, documentado por um bom termo de consentimento e um bom contrato de prestação de serviço, obviamente, depois desse procedimento, se o paciente, ao olhar no espelho e não se sentir bem ou achar que não ficou da forma que ele queria, ele vai, sim, com certeza, a possibilidade de levar isso para o Poder Judiciário, essa insatisfação para o Poder Judiciário é muito grande. E, ao final, pode ficar provado que, de fato, não houve um erro. Houve uma insatisfação daquilo que o paciente gerou, daquela vontade, daquele desejo que ele gerou com aquele procedimento, entendeu? Sim, entendi. E, Ana, por exemplo, né, o paciente fez o procedimento, fez a cirurgia,
e ele constatou que houve um erro médico, né? Mesmo assim não sendo provado ainda, né? Como você falou, pode ser uma insatisfação. Mas se caso ele pensou que houve esse erro, como que o paciente pode proceder, né? Como denunciar? Ele vai processar o médico? Como que acontece nesses casos? Bom, paciente, a gente tem que lembrar ao paciente, qualquer cidadão brasileiro, que nós temos uma Constituição Federal que ela garante o direito de petição. O que é isso? O direito de qualquer pessoa, Brunelli, procurar o Poder Judiciário diante de uma insatisfação, de uma vontade, entendeu? De algo que ela não está se sentindo bem, que ela acha que foi lesada. Então, ela pode procurar, qualquer paciente, diante de uma insatisfação, pode procurar o Poder Judiciário. E para procurar o Poder Judiciário, sobretudo nessas demandas envolvendo direito médico ou direito da saúde, se recomenda que ele procure um advogado especialista na área, né, de direito médico e direito da saúde, para que possa orientá-lo, analisar o caso dele, analisar a documentação e verificar a viabilidade de uma demanda ali referente a todas as provas que ele tem, entendeu? Então, durante esse trâmite processual, a partir do momento que ele entrar com um processo judicial, ali serão analisadas todas as provas, em especial o prontuário do paciente. E eu queria deixar aqui muito claro um dado importante, Brunelli. Claro. É direito do paciente, e essa informação ela é de relevância pública, entendeu? É direito do paciente ter cópia do seu prontuário. O prontuário é do paciente, porém, o paciente não pode levar o prontuário para casa. Ele tem direito de pedir cópia. Ele é do paciente o prontuário, porém, a guarda e o cuidado e o zelo é de obrigação do médico ou da instituição de saúde. Então, esse processo tem que ser baseado em provas, dentre elas o prontuário, entendeu? Correto. Doutora, e assim, quando acontece, né, de ser provado que houve um erro médico, tem alguma indenização ou, por exemplo, o paciente vai poder fazer cirurgia com outro médico, ou ele vai receber o dinheiro de volta da cirurgia? Acontece isso? Acontece. Obviamente que todo dano médico, todo dano ocasionado por uma falha médica, a gente tem que analisar se houve, só vai haver uma indenização no final do processo se no decorrer desse processo restar provado que houve ali uma má conduta do médico, houve uma culpa do médico, entendeu? Se restar provada essa culpa do médico por negligência, por imprudência ou por imperícia na condução daquele procedimento médico ali, ao final ele será condenado, a gente chama isso de responsabilidade civil do médico. Ele será condenado por aquele dano causado ao paciente e ao ser condenado, o juiz fixará, né? Ali ele vai condenar o médico a pagar uma indenização para o paciente. Essa indenização, ela pode ser um dano material, ela pode englobar vários valores. A gente fala de dano material. O que é o dano material? É o pagamento de valores que o paciente despendeu, que ele gastou, que ele teve ali com aquele procedimento que não deu certo, que teve um erro, e com medicamentos, com demais exames, com cirurgia reparadora que ele teve que fazer com outro profissional para poder reparar aquele erro da primeira cirurgia. Então, esse é o dano, é a indenização material, que é as despesas que o paciente teve. Tem também o dano moral, que são os abalos à personalidade da pessoa. A pessoa ficou deprimida, ela sofreu muito porque teve uma lesão muito grande, exemplo, uma lesão, vamos supor, na face, né? E tem também o dano estético. Tem dano estético, a gente também tem dano emergente. Então, tem uma série de danos que engloba tanto que estão ali dentro do dano moral, do dano material e do dano moral, entendeu? Mas quando resta provada a culpa do médico, sempre é fixada uma indenização ao final do processo. E já pegando o gancho, é necessário sempre uma perícia médica envolvendo um processo judicial de cirurgia plástica? Perfeita pergunta. Sempre. Não há como... Exemplo, a gente só prova um erro médico, por quê? Porque é uma conduta que sou especialista em direito médico, que a ministra Nancy Andrighi, do STJ, que estuda muito direito médico, embora a gente seja, assim, estudiosos do direito médico, nós estudamos a interligação do direito com a medicina, mas nós não sabemos de medicina. Então, diante de casos envolvendo saúde e medicina, né, direito médico e direito à saúde, sempre tem que haver, sobretudo nos casos de erro médico, tem que haver uma perícia. Essa perícia é feita por um profissional médico, obviamente, entendeu? É um perito nomeado pelo juiz
que ele é independente, ele age de forma independente dentro do processo e ele traz para o processo uma análise do caso, tá? Baseado nas perguntas que ambos os advogados das partes que estão litigando ali apresentam as perguntas e o perito analisa todo o caso e responde aquelas perguntas. Então, essa perícia é uma prova fundamental dentro do processo. Só tem, Brunelli, um caso que a gente fala que nem demanda de perícia, assim, no decorrer do processo, que é aquele tipo de dano que a coisa fala por si. Que dano é esse? Um exemplo, foi feita uma cirurgia e depois de um tempo o paciente descobriu ao fazer um exame de imagem que ficou uma pinça dentro dele, uma gaze, entendeu? Aí o que precisa provar nesse caso? Não se prova a culpa do profissional, porque essa culpa ela já é objetiva, entendeu? Então, a coisa fala por si. Basta o paciente trazer um exame de imagem, provando aquele material dentro dele, ali da cavidade abdominal, por exemplo, e provando pelo prontuário que quem fez aquele procedimento ali no boletim cirúrgico foi o médico X, entendeu? Então, esse tipo de acontecimento é um dano que não demanda uma perícia no decorrer do processo. A maioria dos casos, não. Por quê? Porque a coisa fala por si. Então, basta o paciente ingressar com uma ação judicial com essas provas, entendeu? Mas, assim, massivamente, né, 99% dos casos em que se alega um erro médico, é preciso, sim, realizar uma perícia médica para provar que, de fato, aquela conduta do médico adveio de uma culpa por uma conduta negligente, imperita imperita, negligente, entendeu? Então, por isso é necessário fazer a perícia. Entendi. Ana Luzia, quero agradecer muito a sua participação aqui no Saúde em Pauta e queria deixar agora as suas considerações finais. Bom, a primeira coisa que eu queria dizer, né, acho que nem a primeira é arrematar, é que o paciente, ele busque informação sobre o profissional. A maioria dos nossos profissionais, isso baseado com as informações do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, é que eu fico muito feliz, é que a maioria das ações envolvendo o erro médico são julgadas improcedentes ao final, não porque médico não é condenado, como existe essa cultura aqui no Brasil, médico não é condenado, não é por isso, é porque restou provado pelas provas analisadas que de fato aquilo não era um erro médico. Então, na maioria das vezes, de fato, é uma insatisfação ou um acontecimento de fato ali decorrente daquela cirurgia que foi feita, entendeu? Não exatamente foi um erro médico, mas é mais uma insatisfação. Então, em resumo, nem tudo que você fica insatisfeito num procedimento é um erro médico. Então, por isso, é importante ter cuidado, é importante ter responsabilidade, é importante ainda que o profissional e o paciente tenham uma boa comunicação durante a consulta e toda aquela relação procedimento, para que isso seja muito consolidada, que os dois se sintam bem para poder chegar no momento do procedimento, estar bem orientados e juntos naquele procedimento e juntos decidirem pelo melhor procedimento, entendeu? Para que não haja esse tipo de conduta que acaba estremecendo a relação médico-paciente. Sim, com certeza. Foi muito esclarecedora a nossa entrevista. Agradeço muito a sua participação e espero que volte mais vezes. Muito obrigada. Obrigada a todos. Agora vamos para um breve comercial. Não saia daí, eu volto já já e tem muito Saúde em Pauta hoje ainda para vocês.